Bom, vamos para a segunda parte do remate de ideias de hoje, né? A questão é sobre o papel da Inglaterra. Qual que foi o papel da Inglaterra durante a Guerra Civil? Eu não sei se eu comentei nos dois horários. No noturno eu tenho certeza que eu comentei. Mas uma das estratégias do Sul era justamente ganhar força, né? Resistir aos primeiros anos de guerra para que a Inglaterra lutasse a seu favor, né? A Inglaterra declarasse apoio à causa independentista e a, reconhecesse a independência do Sul, e até mesmo, eventualmente, ajudando com armas, tropas, suprimentos e tudo mais. Uma das apostas do Sul era de que a Inglaterra fosse sentir falta do seu algodão, né? Com o bloqueio marítimo feito pelo Norte, o Sul apostava que mais cedo ou mais tarde a Inglaterra iria sentir falta do seu algodão para a produção de têxtil, para a produção têxtil que ela tinha, mas eles não contaram com algumas alterações no mercado produtor mundial. Né? Primeiro que havia acontecido 2 anos de safras muito alto de algodão anteriormente à Guerra Civil, e depois que a Inglaterra já estava comprando algodão do Egito. Então a Inglaterra não sentiria falta do algodão. Né? Então essa foi uma aposta equivocada. Por outro lado, o Lincoln teve um papel bastante sagaz, né? Quando ele proclama a liberdade dos escravos nos territórios do Sul, e porque nesse exato momento ele faz com que que a escravidão seja, enfim, o motivo oficial da guerra, né? A luta contra a escravidão seja o motivo oficial da guerra, inclusive para os países externos, né? Para a comunidade internacional. Então, assim não resta dúvida para a opinião pública de que quem apoiasse a causa independentista estaria apoiando também a escravidão. E a Inglaterra já era um histórico combatente da escravidão desde 1807, quando ela abole a sua escravidão, faz pressão para que o Brasil termine com a escravidão também, começa a fazer uma perseguição marítima aos navios negreiros, transformando o comércio de escravo em tráfico. Enfim, vocês conhecem parte dessa história. Então, não faria menor sentido a Inglaterra lutar a favor do Sul, uma vez que a escravidão havia se tornado finalmente o motivo oficial da guerra. Outra pergunta é qual é a visão de escravidão que o Norte tinha? Esse é um ponto interessante, né? Como eu mencionei na aula passada, né, na nossa aula 4, a escravidão ela foi aos poucos se convertendo não apenas em algo nocivo para o desenvolvimento social, mas como um pecado. Né? Então, no norte, houve uma difusão, principalmente por parte das igrejas, que deram todo o suporte para o movimento abolicionista, de que a escravidão era algo não apenas ilegal e imoral, mas também era um pecado. Né? E isso faz com que a escravidão ganhe um maior. O movimento abolicionista ganhe um maior apelo junto à população do norte, mas também se converta numa espécie de amálgama para que para no apoio à guerra civil. Agora, detalhe fundamental: dizer que as pessoas do norte eram abolicionistas não quer dizer que elas acreditavam na igualdade entre brancos e negros. Muito pelo contrário, como está na cabana do pai Tomás. As pessoas abolicionistas tinham no norte também uma tendência a acreditar que existia o lugar do negro na sociedade e existia o lugar do branco na sociedade. Né? O Lincoln, por exemplo, era alguém que acreditava na superioridade do branco sobre o negro. Né? O fato de ele ter sido abolicionista, de ter feito a guerra civil, não quer dizer que ele fosse uma pessoa dos nossos tempos, né? Que acreditava na superioridade, na igualdade entre brancos e negros.
Aliás, esse é um detalhe importante, porque o Lincoln era um daqueles que nós chamamos de adeptos da ideia da colonização, né? Que era preciso se colonizar a África, e aí digo isso porque os Estados Unidos já tinha a Libéria, né? Para mandando os negros livres de volta à África, né? Numa ideia de que haveria uma segunda incompatibilidade nos Estados Unidos, a primeira causada pela liberdade e a escravidão, e a segunda por negros e brancos, né? E a América então deveria ser o território dos brancos. Isso leva à terceira pergunta dessa segunda parte, que é a imagem do Lincoln. Bom, o Lincoln tem uma imagem bastante positiva na história dos Estados Unidos, né? Ele está no top 5 dos presidentes como o primeiro presidente, né? Eu acho que em todos os top 5 ele aparece como o presidente mais importante. Por que isso? Bom, tem algumas questões relativas aos próprios posicionamentos do Lincoln naquele momento e também por conta dessa historiografia que durante um século prevaleceu como sendo a Guerra Civil uma guerra justa e o Lincoln o principal promotor, né, dessa guerra justa. Segundo, por conta dos discursos do Lincoln, né? O Lincoln, nos seus discursos, ele teve a sabedoria de tratar aquela guerra como uma guerra caseira, como desentendimento entre irmãos. Então ele nunca tratou o Sul como um inimigo, né? Mas como alguém que estava em desentendimento. E aí ele aparece como uma espécie de pai que bota ordem entre os irmãos. Um outro elemento importante nessa memória em torno do Lincoln é que, ao final da guerra, ele entendeu que a escravidão era o ponto central dessa discussão. E aí a luta dele pela aprovação da 13ª e da 14ª emenda ficaram conhecidas como um esforço de acabar enfim com a escravidão, né? É importante a maneira como ele vinculou a causa abolicionista ao desejo dos pais fundadores. E aí ele estabelece uma espécie de tradição da qual ele faz parte, dando mais legitimidade ao discurso dele. Outra coisa importante foi a sua morte, né? Como mencionei na sala de aula ontem, né? É o que o Duas Caras fala para o Batman, né? Ou você morre e se torna um mártir, ou você vive e se torna o suficiente para se tornar um vilão, né? Ele morre logo após o final da guerra, e isso faz com que ele se torne um mártir, né? E os mártires geralmente são inquestionáveis, né? E aí essa é a imagem que fica do Lincoln, né? Como alguém que lutou a favor da abolição, como um abolicionista, que empenhou esforços para acabar com a escravidão, e aos poucos ele foi se convertendo no político mais adorado pelos negros, né? Do Sul e do Norte, né? Por isso que o Partido Republicano vai ser o partido dos negros até a década de 1930. Falaremos mais sobre isso quando formos falar de Franklin Delano Roosevelt e a grande virada do Partido Democrata para ser o partido em prol das causas sociais. Para finalizar essa questão da imagem do Lincoln, eu vou deixar aqui um vídeo que eu comentei em sala de aula, de quando a Lisa procura o Lincoln para se aconselhar e ela acaba não conseguindo falar com ele e vai atrás do Jefferson para pedir conselhos. Bom, era isso. Curtam aí o vídeo, tá em inglês, mas dá para entender a mensagem. E até semana que vem. Boa semana para vocês. How can I read my essay now? I don't believe my own words. Honest Abe, he'll show me the way. Mr. Lincoln? Mr. Lincoln, I need your advice. What can I do to make this a better country? Is this a good time to buy a house? I can't get my boy to brush proper. But I look good with a mustache. So I tried to use turpentine, but that just make it worse. This is just a needle. Mr. Lincoln, my name is Lisa Simpson, and I have a problem. I was going to take all day long.
Mr. Jefferson, my name is Lisa Simpson, and I have a problem. I know your problem. The Lincoln Memorial was too crowded. Sorry, sir, it's just... No one ever comes to see me. I don't blame them. I never did anything important. Just the Declaration of Independence, the Louisiana Purchase, the dumbwaiter. Maybe I should be going. I caught you at a bad time. Wait! Please don't go. I get so lonely.